E agora, para falar mais dessa partida, Flávio, o Gabriel até citou agora há pouco, foi um primeiro tempo bom da seleção brasileira e na segunda etapa, até naturalmente, caiu um pouco o ritmo, conseguiu testar alguns jogadores, mudou bastante a equipe. Na segunda etapa de amistoso sempre entra essa história de cair de rendimento por questões naturais, né? O placar resolvido, aquela coisa toda, né, Flávio? É, Guilherme, mas não houve uma mudança de conceito de jogo, não. Ele não fez nenhuma mudança radical. Ele mais ou menos trocou jogador da posição por jogador da posição. O Paquetá, que para mim foi o melhor em campo, ele foi trocado pelo Fabinho, vai jogar um dos dois. Quando ele tirou o Richarlison, ele colocou o Matheus Cunha, que é um jogador, não é igual, mas tem a característica assemelhada. Seria mais radical colocar o Pedro, que é um jogador mais fixo. Os jogadores pelo lado do campo, ele trocou também o jogador de lado do campo por jogador de lado de campo. Enfim, não teve nada assim de extraordinário, mas também não teve nenhuma necessidade maior. O Brasil, eu gostei muito no primeiro tempo da marcação ofensiva, o Brasil marcava muito, dificultava muito a saída de bola de Gana, e quando o Gana passava, a recomposição era muito rápida, era muito eficiente, então foi legal, é o que se espera de uma seleção, criou várias oportunidades no primeiro tempo, poderia ter feito até mais do que os 3 gols que fez 3-0 e aí sim caiu um pouquinho, talvez até o Tite tenha pedido para tirar um pouquinho o pé, né? O Neymar, ainda assim, começou a bater boca com o Kudos. Eu não lembro se ele tomou cartão amarelo. Tomou, né? Tomou cartão. Enfim, não tem que ficar brigando, né? É um amistoso, não leva a coisa nenhuma. E, no entanto, correu-se esse risco, né? Bobagem. Isso aí precisa baixar essa bola. Mas, como resultado e como apresentação no primeiro tempo, foi bem a seleção brasileira. E muita gente, né, Flávio, criticando a não entrada do Pedro. Aí eu te pergunto, você é dessa turma que vai criticar o Tite por não ter, digamos, testado, apesar que tem mais um jogo, né, contra a Tunísia, que o Pedro pode ser que entre ou não, né, fica a critério do Tite, ou você acha que tem alguma explicação que possa, digamos assim, inocentar o Tite de alguma crítica em relação a isso? O Pedro é o jogador 25, 26, 24 da seleção, né? Ou seja, não está no plano de jogo direto. O Brasil está fazendo treinamento para jogar a Copa, para estrear na Copa do Mundo. O Pedro Tito já falou várias vezes que ele vai entrar numa situação muito específica. Tipo assim, tá perdendo de 1-0 numa eliminatória, vai meter lá a bola para cruzar e tal. Não é o conceito de jogo do Brasil. O Brasil não tem um centroavante fixo como o Pedro. Vai mudar todo o seu conceito, todo o seu trabalho de 4 anos, porque os caras do Brasil querem que coloque o Pedro, né? O jogador número 25 ou 26 da seleção. Não tem o menor sentido isso. Não teria nenhuma explicação, nenhuma lógica a entrada do Pedro nesse jogo. Ah, ele viajou. Tá bom, Danilo também viajou e não entrou. Né? O Everton também viajou e não entrou. Não quer dizer nada. Ele está lá, está sendo observado, deve ter sido visto como é que ele se sentiu no grupo, já se sabe aquilo que ele pode fazer e o que ele não pode fazer e acabou. Não é um jogo. Vamos supor que ele tivesse entrado e perdido o gol que o Matheus Cunha perdeu, bateu no back. Ele não servia mais? Então, não tem problema nenhum. O Pedro não é prioridade. Pode ser prioridade para a torcida do Flamengo, para aquele pessoal que gosta de colocar o funcionário do mês na seleção, né? Teve o Rafael Veiga, teve até o É, Marinho já quiseram, isso. quiseram levar o Rodinei, um negócio de maluco, né? A seleção não é para funcionário do mês, né? Tem que ter um time, tem que ter uma essência, e a essência tá aí, foi testada, tá tudo certo. Mas agora, contra-argumentando, você não acha que, por exemplo, o Pedro não poderia ser uma opção? Aí pensando na Copa do Mundo, né? Fazendo aqui o advogado do diabo, né? Não poderia ser uma opção, por exemplo, num jogo truncado, um 0-0, uma opção diferente, né? Concordo com você que, por exemplo, o Tite tem já ali o seu esquema e o como é que deve jogar na Copa do Mundo. Eu digo assim, não poderia ser testado para um diferente, alguma hora que precisar do diferente. É para isso mesmo que ele quer, e não foi o caso aí, né? Não teve nenhuma dificuldade. O jogo estava tranquilo. Não era para um centroavante enfiado, era desperdiçar um jogador. Acho que o Tite trabalha muito bem isso, sabe? Não tem a menor necessidade de colocar o Pedro. É uma opção a mais, mas eu nunca vi Copa do Mundo que é resolvida pelo jogador 22, jogador 21. Copa do Mundo é resolvida por 15, 16 jogadores. E eles estão aí desde o começo do trabalho. É a mesma coisa que, não convocou o Rafael Veiga. O trabalho continuou igual. Não convocou o Marinho.
O trabalho continua igual. Citavam o Gustavo Scarpa também, uma época Scarpa, chegaram... não, gente, primeiro, os caras disputam um campeonato de um nível muito mais baixo do que os europeus. Segundo, você tem um trabalho, você tem um jogo, você tem um conceito montado. Você não vai mudar por causa de um jogador, a menos que ele fosse um gênio, que não é o caso do Pedro. Pedro é um bom jogador, um jogador útil dentro de um determinado sistema, mas não é ele. O Brasil não vai ganhar a Copa do Mundo por causa do Pedro, nem perder por causa do Pedro. Não tem. Não vai ganhar nem perder a Copa por causa do Pedro. Ele é uma opção, apenas uma opção, para uma determinada situação que não ocorreu hoje. Tinha também o Hulk, né, Flávio? O pessoal citava o Hulk também. E agora, pra você ver, né? Hoje o Hulk tá apagado no Atlético Mineiro, caiu muito de rendimento. E aí, o Rafael Veiga tá machucado, mas ele também caiu de rendimento. Lembra que ele começou a perder aqueles pênaltis, caiu de rendimento. É assim que funciona. Você tem um trabalho, né? Tem 4 anos de trabalho. Se é para fazer o melhor jogador da semana, o melhor jogador do mês, você não precisa de técnico. É só você olhar, faz uma votação, leva os caras lá e bota para jogar. Não é assim que funciona. Há um conceito. A história do lateral, que ele quer um lateral que fecha, porque ele tem pontas, né? Vai trabalhar com pontas. Não é o lateral que vai pro fundo, embora hoje, principalmente no segundo tempo, o Alex Telles tenha subido bastante. Mas não é esse o conceito que ele quer. É um conceito criado pelo treinador de jogo. Certo ou errado é outra coisa, mas ele é o técnico da seleção, ele tem que fazer o conceito dele. Por que ele vai mudar todo o sistema, toda a mobilização para colocar o Pedro, porque os caras querem que coloque o Pedro, pô? O Pedro é um jogador 24, 25, se tiver uma oportunidade ele vai entrar. Acho pouco provável que o Brasil precise disso, mas se precisar, numa bola cruzada, quando tiver um time muito fechado, uma seleção em dificuldade, ele pode entrar para tentar fazer alguma coisa, mas não é prioridade, sinceramente não vejo prioridade. Acho que a palavra é essa, né? Não é prioridade. Pra gente liberar o Flávio, só mais uma pergunta agora em relação à lateral esquerda, porque especificamente para hoje, né? O Alexandro não jogou, tá machucado, e o Guilherme Arana agora já a longo prazo está fora realmente da Copa. São 2 desfalques da seleção brasileira. E aí provavelmente, dependendo, ele pode até convocar só 3 laterais esquerdos. E aí, a 4ª vaga, que seria da lateral esquerda, ser para outra vaga, meio campo, ataque. Pode ser que aconteça isso, mas teoricamente a regra é levar 4 laterais, né? Então, isso aí pode acontecer mais pelo lado direito, quando ele já falou do Militão, falou até do Ibanez. O Ibanez viajou e não jogou, nem viram, muita gente nem sabe que ele tá lá. Ele tem o Lodge, né, como opção pelo lado esquerdo. O lado direito é que tá aquela história do Daniel Alves ou ninguém, que eu acho que vai ser assim. E aí ele vai priorizar mais um jogador de meio, ou um volante, um meia, ou um atacante. E o Militão faria. E hoje foi muito bem o Militão na lateral direita. Não teve nenhum problema. Não é para subir tanto, porque tem um ponta, né? Então não precisa subir. O Rafinha não foi tão bem, mas o Militão, quando chegou legal. Chegou a meter uma caneta lá, cruzou umas bolas. Então tá suprindo bem o setor. E o lado esquerdo hoje o Telles foi bem, mas o Brasil não foi muito exigido no seu sistema defensivo, né? Hoje foi um jogo mais ou menos tranquilo com relação ao sistema defensivo da seleção brasileira. Kaique Silva, agora falando de seleção brasileira, 3-0. E você me fez uma provocação, né, no Twitter em relação ao Pedro. Claro, né, uma brincadeira e tal, mas ele não entrou. Tem alguma explicação lógica, coerente para isso? Porque, de fato, poderia testar um jogo ganho, né? 3-0, placar fácil, poderia ter dado essa oportunidade ao Pedro. Você concorda, Kaique? Brincadeiras à parte, né, Gui? A gente só brinca com quem a gente gosta, a gente tem uma amizade de longa data, até por isso tá lá a brincadeira no nosso Twitter, né, na nossa rede social, sobre o Pedro não ter entrado, e que eu acho que tem uma coerência com aquilo que é a filosofia do Tite. Talvez a meritocracia e a questão do Tite de colocar à frente jogadores que estavam na seleção com ele há mais tempo do que o Pedro. Acho que no próximo jogo o Pedro tem que ganhar uma oportunidade. Eu colocaria o Pedro na partida de hoje. Acho que o Pedro tem qualidade para ser titular dessa seleção. É lógico que é apenas a minha opinião. Mas eu acho que o Pedro tem qualidade para ser titular dessa seleção brasileira, desse ataque. Faria um grande ataque, né? O Pedro, junto com os demais jogadores que a seleção tem hoje. Vinícius Júnior, Rafinha, Neymar fazendo a armação. Acho que a característica do Pedro seria excelente para essa partida. Mas, de acordo com a característica do Tite, aquilo que ele pensa, a convicção dele, talvez o Pedro esteja atrás de outros jogadores, né, no quesito de outros jogadores que foram convocados antes, né, pelo Tite. Então não foge daquilo que pensa o treinador da seleção, mas acho que no próximo jogo o Pedro tem que ganhar uma oportunidade, sim.
E fica essa expectativa para o jogo contra a Tunísia, que também é mais uma seleção africana que estará na Copa do Mundo. Só que assim, pela lógica do Tite, pela coerência que a gente conhece do Tite, ele não deve mudar o time, deve iniciar a partida com força máxima, talvez, dependendo ali, tiver algum problema físico, algum problema de lesão, mude, mas assim, se tiver todo mundo 100%, a escalação vai ser a mesma e fica a dúvida, pelo menos para mim, se dependendo da circunstância do jogo, mesmo que seja um amistoso, se ele vai querer dar essa oportunidade ao Pedro. Mas assim, não faria sentido nenhum mesmo, o Pedro ter sido convocado, ter viajado e não entrar em nenhum dos dois jogos. Eu acho que, pelo menos ali, e assim, não é entrar 5 minutos, tem que pelo menos jogar uns 15, 20 minutos, 25, né? Tem que ter uma rodagem melhor, né? Uma minutagem melhor. Mas não tenho certeza. Conhecendo o Tite. Porque o Tite é muito pragmático, né? Não é um técnico que costuma surpreender. É um técnico pragmático. Isso não é uma crítica, é só uma observação. E o Tite, ele tem aquela convicção dele, ele vai até o fim, né? É característica de técnico gaúcho, né, Gui? A gente teve muito sucesso na seleção brasileira com o Felipão, que se fechou nas convicções dele, e na verdade, para poder se pautar o trabalho do treinador, ele vai acabar sendo pautado mesmo no resultado. Se der certo, for campeão da Copa, é gênio. Se perder a Copa do Mundo, volta novamente a ser massacrado, a ser burro, dizer que a passagem dele foi horrível, mas não, a passagem dele é uma grande passagem pela seleção. Vale a gente dizer, viu, Gui, que a seleção de Gana não é uma seleção ruim. Muitos jogadores de qualidade, muitos jogadores que atuam na Premier League, a gente ressaltou isso antes. Agora, o jogo da seleção brasileira hoje fez parecer que a seleção de Gana é uma seleção fraca, uma seleção muito ruim. É muito pior do que é. Eu acho uma seleção razoável, acho tecnicamente uma seleção ok. Pode dar trabalho para o Uruguai, por exemplo, na Copa do Mundo, pode dar trabalho para a seleção de Portugal. Mas o Brasil jogou muita bola no primeiro tempo. Marcação, pressão, sufoco no campo de ataque, não deixou a seleção de Gana chegar. Fez uma grande atuação, então todos os méritos para a seleção do Tite, que hoje foi muito bem. Eu tenho minhas ressalvas a falar sobre o Richarlison, principalmente no ataque da seleção, mas hoje a crítica não merece ser feita a ele, jogou muita bola, talvez o melhor jogador da seleção no resumo final, digamos assim, né? 2 gols, é lógico que credencia ele a ser um dos melhores em campo, com certeza. Ainda acho que o Neymar fez uma grande partida. Vini Júnior, enfim, fez uma baita partida com a camisa da seleção. É outra boa notícia às vésperas da Copa do Mundo.